Acomode-se, respire devagar e deixe a sua mente viajar para um tempo muito antigo, quando o mundo era mais silencioso e as noites eram iluminadas por estrelas incontáveis. Numa terra distante, vivia um jovem chamado José. Ele morava com seu pai e os seus irmãos numa região de colinas suaves, onde o vento passava devagar entre os campos e o céu parecia sempre aberto e infinito. José era especial para o seu pai. Ele era bondoso, observador e tinha um coração cheio de sonhos. À noite, enquanto os outros dormiam, José olhava para o céu estrelado e sentia que havia algo maior guiando a sua vida. Certa vez, José começou a ter sonhos muito vívidos. Em um deles, ele via feixes de trigo no campo a inclinarem-se diante do céu. Em outro, o sol, a lua e as estrelas pareciam cavar diante dele. Esses sonhos eram misteriosos e cheios de significado. Quando contou os sonhos aos irmãos, eles sentiram inveja. Os seus corações ficaram pesados e uma sombra de ciúme cresceu entre eles. Mas José, inocente e confiante, continuou a acreditar que os seus sonhos vinham de um propósito maior. Um dia, os irmãos levaram os rebanhos para longe de casa. José foi enviado pelo pai para ver se estava tudo bem. Ele caminhou longamente sob o sol quente, sentindo o pó macio sob os pés e ouvindo o som distante dos animais. Quando os irmãos o viram prossa, a inveja transformou-se numa decisão cruel. Eles tiraram-lhe a túnica colorida que ele vestia e o lançaram num poço profundo. Lá dentro, José sentiu medo, mas também sentiu uma estranha paz. Mesmo no silêncio escuro do poço, ele acreditava que não estava sozinho. Pouco depois, mercadores que viajavam pelo deserto passaram por ali. Os irmãos venderam José e ele foi levado para uma terra estrangeira menos o Egito. A viagem foi longa. As noites no deserto eram frias e silenciosas, e José olhava para as estrelas, as mesmas estrelas que via na sua terra natal. Isso confortava o seu coração. No Egito, José tornou-se servo na casa de um homem importante. Mesmo longe de casa, ele trabalhou com dedicação e bondade. Onde quer que estivesse, levava consigo uma presença tranquila. As pessoas percebiam isso e confiavam nele. Mas a vida de José continuou a testar a sua fé. Ele foi injustamente acusado e lançado na prisão. As paredes eram frias e o tempo parecia passar lentamente. Ainda assim, José não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração. Na quietude da prisão, ele ajudava os outros prisioneiros, escutava as suas histórias e oferecia palavras de esperança. Entre os prisioneiros estavam 2 servos do rei, perturbados por sonhos que não conseguiam entender. José ouviu-os com atenção e, com sabedoria, explicou o significado dos sonhos. Suas interpretações eram verdadeiras. Algum tempo depois, o próprio rei começou a ter sonhos inquietantes. Nenhum sábio conseguia explicá-los. Então lembraram-se de José. Ele foi chamado à presença do rei. Com humildade e calma, José ouviu os sonhos: vacas fortes devoradas por vacas fracas, espigas cheias engolidas por espigas secas. José explicou que os sonhos falavam de anos de abundância seguidos por anos de fome. A sua voz era serena, mas firme. O rei reconheceu a sabedoria de José e confiou-lhe uma grande responsabilidade: preparar o país para o futuro. José organizou a colheita, armazenou alimentos e planejou com cuidado. Durante os anos de fartura, o Egito prosperou. E quando a fome chegou, havia o suficiente para alimentar o povo. A notícia espalhou por terras distantes. Pessoas de todos os lugares vinham buscar alimento, inclusive os irmãos de José, que viajaram ao Egito sem saber que ele estava vivo. Quando se encontraram, o tempo pareceu parar. José reconheceu os irmãos imediatamente. Eles, porém, não o reconheceram.
Após um período de reflexão e emoção, José revelou quem era. Os irmãos ficaram com medo, lembrando-se do mal que haviam feito, mas José olhou para eles com compaixão. O seu coração, moldado por anos de desafios, havia aprendido o poder do perdão. Com voz suave, ele disse que não guardava rancor. Explicou que, apesar do sofrimento, tudo havia contribuído para um propósito maior, salvar muitas vidas. Os irmãos choraram menos lágrimas de arrependimento e alívio e se abraçaram. José convidou toda a sua família para viver no Egito, onde haveria alimento e segurança. Assim, a família reuniu-se novamente. O pai de José, já idoso, abraçou o filho com profunda gratidão. Era como se um círculo se fechasse, trazendo paz após uma longa jornada. Com o passar dos anos, José continuou a viver com sabedoria e bondade. Ele nunca esqueceu os dias difíceis, mas também nunca deixou de agradecer pelas bênçãos que surgiram após cada tempestade. E assim, a história de José tornou-se uma história de esperança, de sonhos que resistem ao tempo e da certeza de que mesmo os caminhos mais difíceis podem conduzir a um propósito luminoso. Agora, imagine José olhando mais uma vez para o céu estrelado. O mesmo céu que cobre você neste momento. As estrelas brilham silenciosamente, lembrando que cada vida tem um caminho único, guiado com cuidado. Respire fundo. Sinta a tranquilidade dessa história envolver os seus pensamentos. Que a paz que acompanhou José em cada etapa da sua jornada também acompanhe você, trazendo descanso, serenidade e sonhos suaves. E enquanto a noite avança devagar, deixe-se levar por essa calma, sabendo que, assim como José nunca esteve sozinho, você também é guardado em silêncio e cuidado. Durma em paz